É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula, que está publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Nossa proposta é apresentar subsídios complementares. E para que os irmãos não se percam, vão ali ao texto de apoio, aos slides e ao texto. Aqui os irmãos verão o roteiro que nós estamos seguindo aqui. Também, durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O acesso à sala dos professores é mediante cadastramento prévio, cadastramento que é gratuito. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 4 ou 5 textos desta lição, além de textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, os irmãos irão ali encontrar dezenas e até centenas de links de videoaulas, de textos de apoio e de slides de lições de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. E na sábado à noite, se o irmão ainda tiver algumas dúvidas, assista a aula ao vivo, que é transmitida ao vivo, do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo ou nas redondezas, o irmão é nosso convidado. Às 18h30 iniciamos com oração e na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, São Paulo, capital. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando nós nos reunimos em nossa igreja local. Porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Neste primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Raça Humana, Origem, Doutrina e redenção. Estamos estudando a doutrina bíblica do homem, estamos estudando a antropologia teológica. E o nosso comentarista é o consultor teológico decano da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o pastor Claudionor Correia de Andrade. E hoje, dando início ao quarto e último bloco do trimestre, estaremos estudando a redenção. Então, para estudar a redenção, nós vamos estudar a redenção da humanidade, o homem redimido. E, para tanto, hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Só o Evangelho muda a cultura humana. No bloco anterior, nós estudamos sobre a queda e os efeitos da queda do ser humano. Quando o ser humano pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. E nós vimos os efeitos nefastos da queda. Estudamos, inclusive, numa lição a respeito do início da civilização divina. Como a civilização humana. Como a civilização humana se perdeu, como a terra se encheu de violência, como a humanidade toda se corrompeu, obrigando Deus a mandar o dilúvio. Mas vimos que depois do dilúvio, quando Deus deu o governo humano
a humanidade ocorreu o primeiro projeto de globalismo, que igualmente fracassou, que Deus teve de intervir. E como dali para frente, nós temos uma sucessão de projetos humanos que fracassam porque rebeldes contra Deus. E hoje nós iremos começar a falar a respeito da redenção. A redenção da humanidade viria pela semente da mulher. E nós já vimos que a cultura humana, apesar de Deus ter dado inteligência e criatividade ao homem, para que ele pudesse dominar sobre a criação terrena, o fato é que a cultura humana estava irremediavelmente contaminada pelo pecado. E só resultou em rebeldia contra Deus, exigindo de Deus a justiça no dilúvio e depois a confusão das línguas lá em Babel. Era preciso que houvesse uma redenção. E a redenção, ela vem através de Jesus Cristo, através da semente da mulher. E a mensagem da salvação é o Evangelho. O primeiro Evangelho foi pregado pelo próprio Deus. O próprio Deus o pregou ainda no dia da queda. É o chamado proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Evangelho são as boas novas, as boas notícias, a mensagem de que Deus quer salvar o homem, que Deus está pronto a perdoar o homem e a restabelecer a amizade do homem com Deus, mas que isso seria feito mediante a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente e teria o calcanhar ferido. Este é o Evangelho. O Evangelho anunciado aqui no final da dispensação da inocência. O Evangelho anunciado lá para Caim, na dispensação da consciência. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Evangelho anunciado a Noé, no início da dispensação do governo humano, em que Deus diz: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Deus estabelece o governo para que houvesse o louvor do bem e o castigo do mal. Mas eles se rebelam contra Deus. Mas Deus anuncia a Abraão este evangelho, a Abrão ainda. Quando ele diz em Gênesis 12, ora o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você vai lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Era a pregação do evangelho para Abraão, no início da nova dispensação, aí, a dispensação patriarcal, em que se formaria uma nação a partir de Abrão,
depois mudado o nome para Abraão, para que nesta nação viesse o Salvador. E é anunciado isso para esta nação. Lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E no versículo 8 diz: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Mas não fizeram. Quando Deus desce ao Monte Sinai, Israel, em vez de subir ao monte como determinado, foge da presença de Deus. E o próprio Deus, quando só Moisés sobe ao monte, o próprio Deus anuncia o Evangelho. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Na dispensação da lei também vem o Evangelho, o anúncio de que viria um profeta no meio dos israelitas, a quem eles deveriam ouvir, a semente da mulher. E este profeta se levanta. E este profeta prega este evangelho. É o que vemos lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E depois que Jesus ressuscita, já na dispensação da graça, esse mesmo evangelho continua a ser pregado pela igreja. É o que vemos em Atos, capítulo 2, versículo 17. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro cumpria o que Jesus mandou que os discípulos fizessem. Em Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o evangelho, a boa notícia da salvação. E Paulo define este evangelho lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Este é o evangelho. E o título da nossa lição diz:
Só o Evangelho muda a cultura humana. E por que o Evangelho muda a cultura humana? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A notícia da salvação, quando acompanhada pela fé na palavra de Deus, porque o Evangelho é a palavra de Deus. Deus pregou o Evangelho no Éden, ao final da dispensação da inocência. Deus pregou o Evangelho a Caim, na dispensação da consciência. Deus pregou o Evangelho a Noé, na dispensação do governo humano. Deus pregou o Evangelho a Abraão, na dispensação patriarcal. Deus pregou o Evangelho a Israel, na dispensação da lei. O próprio Deus feito homem, Jesus, pregou o Evangelho no início, no seu ministério. E agora comissiona os seus discípulos, a igreja, para prosseguir na dispensação da graça. Esta pregação é o poder de Deus, é a palavra de Deus. E por isso só o Evangelho pode mudar a cultura humana. Porque a cultura humana encontra-se escravizada pelo maligno. O homem está escravizado pelo maligno. E aí nós vamos descobrir o que é a cultura. Cultura, Edward Taylor, o cientista social, o antropólogo, ele diz o que é cultura. Cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. O que é cultura? Quando nós vemos a criação do homem, quando Deus põe um homem no jardim do Éden, nós observamos lá em Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus deu ao homem a capacidade de lavrar o jardim, cultivar o jardim, modificar o jardim conforme a sua vontade, de acordo com a sua capacidade, a sua inteligência, a sua criatividade, para poder satisfazer os seus interesses. É aí que surge a cultura humana. É a criação humana, é o fruto da criatividade humana. O homem podia lavrar e guardar o jardim. E por isso ele criou a cultura. A cultura era aquilo que o homem podia criar para satisfazer os seus interesses, dentro da inteligência que Deus lhe deu. Agora, quando o homem peca, a cultura ela é incapaz de restabelecer a amizade com Deus. E com o pecado, o homem tem uma deficiência, um regresso, um retrocesso. Tanto que a primeira coisa que o homem cria, depois que peca, são as suas vestimentas, porque ele percebe que está nu. E é um verdadeiro fracasso, porque aqueles aventais de folhas de figueiras cozidas era totalmente ridículo. Não pôde cobrir a nudez. Precisou Deus fazer túnicas de peles para o primeiro casal. Então, a cultura é esse resultado da criatividade humana, das modificações que o homem faz para a satisfação, antes do pecado, dos seus interesses, depois do pecado, das suas necessidades. Por isso que envolve o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade.
por ser humana, a cultura é diversificada. Há uma diversidade cultural, notadamente depois da confusão das línguas. Quando os homens se espalharam pela face da terra, cada um teve que se adaptar a um ambiente diferente. Alguns lugares eram extremamente quentes, outros extremamente frios. Em alguns lugares eu tinha um tipo de vegetação, em outro lugar eu tinha outro tipo de vegetação. Os homens tiveram que adaptar a sua culinária, as suas vestimentas, as suas habitações, os seus hábitos eram diferentes de um lugar para outro lugar, em razão das mudanças climáticas surgidas após o dilúvio. E aí surgiram as diversas culturas, porque a cultura, sendo humana, ela está presa ao tempo, presa ao lugar, presa às circunstâncias geográficas, climáticas, meteorológicas. É por isso que nós temos um pluralismo cultural, uma diversidade cultural. E Deus assim queria que o fosse. Porque Deus queria que o homem enchesse a terra. E em as culturas sendo diversificadas, sendo diferentes, Deus iria mostrar a fragilidade do homem e a necessidade do homem se voltar a Deus. Agora, embora as culturas sejam diferentes, embora nós não possamos dizer que uma cultura seja inferior à outra, embora o progresso tecnológico de uma possa trazer superioridade a quem tenha uma determinada cultura em relação à outra, o fato é que todas as culturas estão maculadas pelo pecado. As culturas de todas as nações que se rebelaram contra Deus, elas eram maculadas pelo pecado. Não nos esquecendo, como vimos na lição passada, que o sistema de poder e de governo estava também deturpado. Então a própria direção da sociedade encaminhava para uma rebeldia contra Deus. A cultura estava impregnada do pecado. E é por isso que a cultura tem que ser mudada. E só o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pode mudar a cultura, retirando os elementos pecaminosos da cultura. O Evangelho, ele purifica as culturas, porque ele é o poder de Deus para a salvação, salvando o homem, este novo homem em Cristo Jesus, que haveremos ainda de estudar neste trimestre. Este novo homem, ele tem uma cultura purificada, uma cultura transformada, uma cultura recriada, porque ele mesmo é uma nova criatura. E é um homem que agora anda segundo o Espírito e que, portanto, não mais compactua com os elementos pecaminosos que havia na cultura antes da chegada do Evangelho. Quando Deus escolhe Israel para ser a sua propriedade peculiar dentre todos os povos, Deus vai moldar a cultura deste povo. Israel tinha uma cultura própria e uma cultura baseada na lei de Deus. Deus deu uma lei a Israel e Deus mandou que Israel tivesse um determinado comportamento, tivesse costumes próprios. Deus, por exemplo, estabelece qual a dieta que os israelitas deveriam ter. A culinária de Israel era determinada por Deus. As vestimentas de Israel eram determinadas por Deus. Deus, por exemplo, proíbe que homem usasse traje feminino ou mulher usasse traje masculino.
A moral era estabelecida por Deus. Deus não permitia toda a série de devassidão que havia, por exemplo, entre os moradores primitivos da terra de Canaã. Deus estabeleceu a Israel uma exigência. Vós me sereis, como eu disse aqui no Evangelho, em Êxodo 19, vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. E Deus fez questão de dizer que quando Israel conquistasse a terra prometida, deveria matar todos os habitantes primitivos daquela terra, porque eles tinham costumes e práticas, condutas contrárias à palavra de Deus. E havia uma ordem para Israel, para que eles não adotassem a cultura daqueles povos. Veja o que está escrito em Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparenterás com elas. Não darás teus filhos a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Teriam que ter uma cultura própria. E, lamentavelmente, Israel se misturou com aquela gente. Aliás, ao sair do Egito, Israel já não teve um certo cuidado. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 38, é dito assim. Eu vou ler o 37 para os irmãos entenderem o contexto. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Houve uma mistura de gente. Gente que não era de Israel. E é essa mistura de gente que vai causar uma série de transtornos para Israel. O episódio do bezerro de ouro certamente foi incentivado por esta mistura de gente. Também nós temos um outro episódio lá em Números capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então esse vulgo que entrou no meio de Israel
tumultuava o povo de Israel, desviava o povo de Israel de uma conduta, de um comportamento, de um modo de vida agradável a Deus. E quando Israel entra na terra prometida, ele não destrói todos os moradores primitivos, desobedece a Deus e se mistura com eles. E tem grande prejuízo com isto, porque este povo serviu de laço. Isso é o que nós chamamos de sincretismo. É a mistura de culturas. E Israel, como povo de Deus, não podia misturar-se com os outros povos. Mas como eles desobedeceram a Deus, eles entraram na idolatria, entraram no pecado. Como a linhagem de Sete se misturou com a linhagem de Caim e se corromperam todos, assim também aconteceu com Israel. Israel, ele se misturou com as outras nações. E esta mistura foi extremamente deletéria para Israel. Israel ficou todo o período dos juízes patinando, sem progresso algum, porque sua cultura ficou impregnada da cultura mundana, da cultura dos gentios. Israel falha neste particular. Jesus vem e Israel rejeita Jesus. Rejeita a semente da mulher. Mas o evangelho continua sendo pregado. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E o evangelho é pregado. E nós temos a primeira questão relativa ao evangelho. A primeira grande questão com relação à igreja. A igreja tinha que pregar o evangelho. E a igreja começa sendo uma seita judaica. Na verdade, o evangelho só era pregado aos judeus. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Mas os crentes não obedeciam. Olha o que nós vemos lá em Atos capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, a igreja estava dentro de uma cultura judaica. Jesus se fez homem dentro da cultura judaica. Jesus nasceu como um judeu. Paulo diz lá em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, ele era a semente da mulher, ele se humanizou, mas também nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus assumiu a cultura judaica. Ele tinha que se fazer homem. E todo homem está numa sociedade, está numa cultura. A cultura é uma realidade. O homem, para sobreviver, ele cria meios de vida. Estes meios de vida, estas maneiras de viver, são a cultura. Não é possível um homem sem cultura. E cultura não quer dizer erudição, escolaridade. Cultura é esse modo de viver. E Jesus nasce sob a lei. Ele tinha os costumes judaicos. Quando você abre a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4,
versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Era da cultura judaica que todo judeu fosse sábado para a sinagoga. Não tinha nada na lei. A lei nem previa sinagoga. Sinagoga foi uma realidade surgida na Babilônia, no cativeiro da Babilônia. Não havia nenhuma obrigação de ir à sinagoga no sábado, mas era cultural. Era um costume e Jesus seguia o costume. Lá em Mateus capítulo 15, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Era um outro dado cultural. Antes de comer pão, lavar as mãos. Os discípulos eram meio porquinhos, né? Eles não lavavam as mãos, mas Jesus lavava. Como é que eu sei que Jesus lavava? Porque os escribas e fariseus estavam no pé de Jesus. Queriam encontrar algum erro em Jesus. Mas eles foram acusar os discípulos. Por quê? Porque Jesus lavava as mãos antes de comer o pão. Ele assumiu a cultura judaica. Então, a igreja, então formada por judeus, é verdade que Cornélio e os seus haviam se convertido, é verdade que forasteiros romanos haviam se convertido, mas a verdade é que o grosso da igreja, ele era de judeus. E surge a primeira grande questão quando os gentios começam a se converter. Porque em Antioquia surge a primeira igreja gentílica. E aí começa a discussão se os gentios deveriam ou não seguir a lei de Moisés. Deveriam ou não assumir a cultura judaica. E aí vem a questão do evangelho com a cultura, que é a questão da nossa lição. Só o evangelho muda a cultura humana. O evangelho tem de obedecer à cultura. O evangelho tem de destruir a cultura. Como nós vimos, a cultura é anterior ao pecado. E pôs Deus o homem no jardim do Éden para o lavrar. O homem é um ser criativo que gera cultura antes do pecado. Então a cultura não é consequência do pecado. A cultura, como tudo no homem, foi prejudicada pelo pecado, contaminada pelo pecado. Mas a cultura em si não é pecaminosa. E o evangelho, ele não pode destruir a cultura, portanto. Porque a cultura é gerada pelo homem por algo determinado por Deus. A produção cultural, a geração de uma cultura faz parte de uma ordem divina. Deus colocou o homem para lavrar, para gerar cultura, para, usando da sua inteligência e criatividade, criar um modo de viver, criar conhecimento, criar costumes, hábitos, aptidões, culinária, vestimenta. Então o homem é um ser cultural. A cultura faz parte da humanidade. Deus fez o homem para criar cultura. E sendo o evangelho o poder de Deus, Deus não iria se contradizer. Portanto, o evangelho não destrói cultura. O evangelho não impõe uma cultura. O evangelho respeita as culturas.
assume as culturas. E este fenômeno é o que nós chamamos de inculturação. O que é a inculturação? É o evangelho se inserir numa cultura, entrar numa cultura, não para destruí-la, não para eliminá-la, não para substituí-la por outra, mas sim para purificá-la. Jesus veio ao mundo e assumiu a cultura judaica. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. É a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A igreja é o corpo de Cristo. Assim como Jesus encarnou como judeu, assumindo a cultura judaica, a igreja deve encarnar. O evangelho deve encarnar, assumindo a cultura. Foi o que fez Paulo, o que defendeu Paulo, melhor dizendo, e Barnabé, no concílio de Jerusalém. Os judaizantes entendiam que os gentios deveriam adotar a lei de Moisés, adotar a cultura judaica, sem o que não seriam salvos. Porque foi a lei de Deus. Deus formou Israel, o povo santo. Eles entendiam que o evangelho obrigava as pessoas a assumir a cultura judaica. Mas Paulo diz não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. A cultura, e são várias as culturas, devem ser mantidas. O evangelho não veio para eliminar as culturas, substituir as culturas pela cultura judaica. Não! Jesus assumiu a cultura judaica porque ele nasceu israelita, porque ele tinha de nascer israelita, porque Israel foi formado para ser a nação da semente da mulher, do Salvador. Mas o evangelho sendo pregado aos gentios, deve-se respeitar as culturas, porque as culturas gentílicas são fruto de uma vontade divina. Deus confundiu as línguas para que os povos se espalhassem e cada um criasse a sua cultura. O evangelho deve chegar e assumir a cultura. O evangelho não traz uma imposição cultural. Ele não traz uma cultura substituta. Tanto é que a igreja é composta de várias culturas. E vemos isto no céu. Olha lá, Apocalipse, capítulo 5, versículo 5 e versículo 9, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A igreja é formada de gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Deus não elimina a tribo, a língua, o povo e a nação.
A igreja é formada de diversas culturas, porque o evangelho não impõe nenhuma cultura para substituir ou eliminar a cultura existente no povo que está sendo evangelizado. Mantém-se a diversidade cultural. O povo de Deus, a igreja, ela vem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Temos aqui a prova de que jamais a proposta do evangelho é de eliminar culturas ou de destruir culturas ou de substituir uma cultura por outra. Agora, o evangelho, ele promove a transformação. A transformação. Veja que Jesus encarnou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas veja, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação é necessária, mas é preciso que haja a demonstração da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E para isto é preciso que haja a transformação. Jesus disse: vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quem crê em mim passa da morte para a vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É preciso haver a transformação. E por isso, o evangelho não compactua com os elementos pecaminosos que existem nas culturas. Nós já vimos, em 2 aulas passadas, as 2 últimas aulas, nós vimos como a cultura humana está dominada pelo pecado. É necessário que se tenha a transformação, a conversão. Os elementos pecaminosos do pecado, da cultura, não podem prevalecer. Porque os fariseus eram contrários a Cristo. E Cristo contrário aos fariseus. Porque os fariseus haviam contaminado a lei de Moisés com mandamentos humanos. Haviam incluído uma tradição que contrariava as Escrituras. O mesmo Jesus que assumiu a cultura judaica e que lavava as mãos antes de comer pão, é o que denuncia o tradicionalismo excessivo. Mateus capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A cultura não pode invalidar a palavra de Deus. A cultura não pode ter elementos que contrariam a vontade de Deus.
E o Evangelho vem trazendo a vontade de Deus. O Evangelho diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Toda cultura tem elementos pecaminosos, porque toda cultura está impregnada do maligno, toda cultura está escravizada pelo pecado, porque o homem que a cria é escravo do pecado. E, portanto, os elementos pecaminosos da cultura terão de ser modificados pelo Evangelho. O Evangelho manifesta a glória de Deus. Resplandece a luz do Evangelho de Cristo. E as pessoas, adquirindo o conhecimento pelo Evangelho, elas mudam os seus traços culturais que são pecaminosos. Quando os astecas e as outras tribos mexicanas foram evangelizadas pelos católicos europeus, eles deixaram a prática dos sacrifícios humanos e da idolatria dos seus deuses. Os indígenas, quando catequizados pelos jesuítas aqui no Brasil, deixaram de comer carne humana. O que é isto? São mudanças culturais por causa do Evangelho. O Evangelho purifica, modifica os traços culturais. O Império Romano, ao ser evangelizado, eliminou vários hábitos, vários costumes, como a crucifixão, como o abandono de crianças deficientes, que eram consideradas malditas e eram jogadas. Quando uma criança nascia deficiente, ela simplesmente era descartada ao longo de uma estrada em Roma, que era chamada de Via Láctea. Mas os cristãos pegavam estas crianças que eram abandonadas para morrer à míngua, de forma cruel, e levavam essas crianças para suas casas e delas cuidavam. Porque o Evangelho muda os traços culturais. A escravidão acabou no Império Romano por causa do cristianismo. E quem diz isto não é nenhum crente, nenhum cristão. É Karl Marx. Karl Marx, o ideólogo do comunismo. Ateu. O Evangelho, ele muda a cultura humana, porque ele transforma o homem. O homem nasce de novo. Esta nova criatura não vive pecando, se separa do pecado, não pratica mais o pecado. E aquelas atitudes que eram praticadas por causa da cultura e que eram pecaminosas, não são mais praticadas. Porque o Evangelho purifica a cultura. E aí, com a transformação, nós temos a recriação. Surge uma nova cultura. Uma cultura purificada. Uma cultura dirigida, orientada pelo Espírito Santo. Pedro Arrupe, que foi superior da Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas, e que foi um dos teóricos desta teologia da inculturação, ele fala que são 3 momentos da inculturação. O momento natalício, que é a encarnação. É quando o Evangelho chega e assume uma determinada cultura num determinado lugar. Quando vêm os missionários que assumem a cultura daquele lugar
e começam a pregar o evangelho. Depois nós temos o momento pascal. É o momento da conversão. É o momento do sacrifício dos elementos pecaminosos. O momento da salvação. E depois nós temos o instante pentecostal, o da recriação, quando surge uma nova cultura trazida pela igreja, esta cultura purificada dos elementos pecaminosos. Então, o evangelho ele muda a cultura. Ele não vem para impor uma cultura, ele não vem para eliminar uma cultura e substituir por outra, mas quando ele assume a cultura, o evangelho ele purifica aquela cultura e ela passa a ser uma nova cultura. Uma cultura purificada pelo poder de Deus. Uma cultura sem elementos pecaminosos, mas com as suas peculiaridades, com as suas características. Tanto que no céu a igreja é apresentada como o povo de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. É a dimensão pentecostal, a dimensão pascal e a dimensão natalícia. Isto é que é inculturação. É entrar na cultura e a purificar dos elementos pecaminosos. O antigo chefe da Igreja Romana, o Papa Emérito Bento XVI, ele diz o seguinte: a inculturação não deve ser confundida com processos de adaptação superficial, nem mesmo com a amálgama sincretista, que dilui a originalidade do Evangelho para o tornar mais facilmente aceitável. O teólogo católico professor Felipe Aquino, da comunidade Canção Nova, diz assim: inculturação não é pegar o cristianismo e misturar com tudo que é religião. Nós tivemos agora, até na Igreja Romana, uma discussão imensa por ocasião deste sínodo da Amazônia que ocorreu no final do ano passado. E a discussão era exatamente esta. Havia um grupo que defendia a adaptação do catolicismo à cultura amazônica. E muitos acusaram estes de estarem estabelecendo um sincretismo. Ou seja, ao invés de você assumir a cultura e purificá-la dos elementos pecaminosos, você adota esta cultura e procura adaptar o cristianismo e o evangelho àquela cultura. Isto é sincretismo religioso. Isto é adaptação da igreja ao mundo. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos visto hoje, houve essa discussão na Igreja Romana, mas é algo que nós percebemos muito nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje estão defendendo a introdução de elementos da cultura não cristã, da nossa cultura, dentro da igreja, para permitir uma proximidade da igreja à sociedade. Só que não é isto que nós devemos fazer. Isto é sincretismo religioso. Isto é ser influenciado pelo mundo. João disse com muita clareza, lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
A igreja tende a assumir a cultura do lugar onde ela está, mas ela não pode assumir os elementos pecaminosos da cultura. Ela foi criada para influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Jesus disse que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal for insípido e não puder salgar, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a igreja assume a cultura do mundo, quando assume o modo de viver do mundo, quando adere aos valores do mundo, sem se preocupar em eliminar os elementos pecaminosos, ela está se negando a si própria e para nada servirá senão ser lançada fora e pisada pelos homens. E essa discussão do Sínodo da Amazônia mostra muito bem que há um risco de a Igreja Romana, que para muitos é aquela mulher de Apocalipse 17, vir a ser pisada pelos homens. Se ela se negar a si mesma e adotar os valores mundanos. E houve todo um frisson aí, porque inclusive houve o uso de ídolos, como aquela Mama Pátia, deusa da fertilidade dos Andes, que não tem nada a ver com a Amazônia, e que foi usada em rituais e cerimônias até no Vaticano. Mas não vamos falar dos católicos romanos, não. Vamos falar de nós mesmos. Hoje é muito comum nós trazermos músicas profanas, ritmos musicais profanos para a adoração a Deus, para a liturgia, práticas mundanas, usarmos técnicas do mundo para a pregação do Evangelho, como, por exemplo, a neurolinguística, técnicas teatrais de dramaturgia, ao invés de buscarmos a unção do Espírito Santo para a pregação. São elementos pecaminosos da cultura que se inserem, se introduzem na igreja e que causam a apostasia espiritual, a frieza espiritual, a abominação. Se Israel não teve qualquer progresso ao se misturar com as outras nações, por que teria a igreja qualquer vantagem nisto? Tomemos cuidado. É o Evangelho que muda a cultura humana, pois só o poder de Deus pode tirar o pecado. Só Cristo pode tirar o pecado do mundo. E quando tira o pecado do mundo, tira o pecado da cultura também. O Evangelho não vem instituir nenhuma cultura. A igreja é um povo multicultural, mas é um povo santo. E os elementos pecaminosos da cultura têm de ser retirados. E a igreja não pode comungar com eles, deve resistir a eles e deve promover a sua extirpação do meio da sociedade. O Evangelho muda a cultura, porque tira os elementos pecaminosos da cultura. Cada um de nós tem a sua cultura. Servamos a Deus dentro desta cultura, mas separados do pecado. Amém.